O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, manter os benefícios fiscais concedidos à comercialização de defensivos agrícolas aqui no Brasil. A decisão rejeitou ações que questionavam a constitucionalidade dessas isenções e reacende aí um debate que envolve tributação, política agrícola, meio ambiente, segurança jurídica. Bom, para explicar o que estava em julgamento, o que o STF decidiu, enfim, e também os impactos, é claro, práticos dessa decisão, eu converso agora com o doutor em Direito Tributário pela USP, Tiago Barbosa. Tiago já está com a gente aqui, dividindo tela. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem, Tiago? Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação nossa. Acho importante a gente contextualizar para a nossa audiência exatamente o que estava sendo julgado aí nessas ADIs, enfim, na prática. Conta para a nossa audiência, explica para a gente o que é que estava sendo ali questionado dentro do STF. Perfeito, Felipe. Vamos falar aqui com o mínimo de juridiquês possível para que você está em casa e entenda esse imbróglio jurídico. Quando a Constituição permite ali a distribuição da potencialidade tributária, ela deixa que cada ente, União, Estados e municípios, instituam seus tributos. E aí o que acontece? Algumas áreas ou setores têm benefícios de redução tributária. Alguns itens são isentos, ou seja, não incide tributo nenhum, e outros têm a sua tributação reduzida. Nas ações de declaração de inconstitucionalidade, os partidos do PV e PSOL falaram que essas normas que diminuem a tributação sobre agrotóxicos, elas seriam inconstitucionais. Por que elas seriam inconstitucionais, segundo a visão do PV e do PSOL? Porque elas ofenderiam o direito à saúde e meio ambiente. Ora, a gente está aqui no canal especializado em agro e, graças a Deus, você que está em casa sabe disso e os ministros do STF, por maioria, também decidiram que é constitucional, ou seja, é possível, é legal que haja uma redução tributária para agrotóxico. Porque qual que é o grande debate aqui? De um lado, você tem dois partidos defendendo que deveria ser majorada, aumentada ali a tributação dos agrotóxicos, porque ele ofenderia o meio ambiente e a saúde pública. Do outro lado, a gente tem o agricultor real e o empresário, que sabe que sem o agrotóxico ele não consegue produzir a quantidade adequada. Aliado a isso, você também tem vários estudos no sentido de que o agrotóxico, além de prevenir pragas, se utilizado da forma correta, não ofende o meio ambiente, muito menos a saúde. Graças a Deus, a decisão do Supremo Tribunal foi pela possibilidade de redução. E por que eu falo aqui, graças a Deus? Já tomando um partido. Se você tem a majoração da tributação dos agrotóxicos, logicamente que o produtor que está nos assistindo não vai arcar com esse prejuízo sozinho. Se ele gasta mais para pagar agrotóxico, esse custo adicional ele vai sendo dissipado no meio da cadeia. E, no final das contas, a comida que chega na mesa do brasileiro acaba ficando mais cara. Então, nesse julgamento que foi decidido agora na última quinta-feira, no dia 18 de dezembro, os ministros do Supremo eles rejeitaram essa ação que foi ajuizada por esses dois partidos, determinando que, não somente nas regras passadas, e esse ponto é importantíssimo, Felipe, os ministros do STF eles estenderam esse entendimento para a possibilidade de conceder benefício fiscal mesmo após a reforma tributária. Isso porque a reforma tributária ela vai travar benefício fiscal para alguns produtos e setores. E os ministros já garantiram nesse julgamento que mesmo após a reforma tributária, o agrotóxico é um item essencial e deve ser ali beneficiado por uma alíquota ou uma tributação menor, tendo em vista que isso afeta toda a cadeia do agro e o brasileiro no final das contas. Pois é, exatamente, eu ia entrar nessa questão, se do ponto de vista tributário, se muda alguma coisa então após essa decisão na prática, se produtores, cooperativas, as empresas do agro, se elas devem esperar algum impacto imediato nos impostos então sobre os defensivos. Olha, Felipe, na verdade o produtor e toda a cadeia estavam sob um risco grande. Então, nada muda com relação à tributação dos agrotóxicos, mas foi uma vitória grande, porque caso
o placar fosse invertido, e nós temos aqui um placar apertado, foi por maioria, 6-5. Caso o placar tivesse sido invertido, nós teríamos ali agrotóxicos mais caros, porque não poderia ser dada uma redução de tributação para esse tipo de item, e aí sim essa majoração tributária iria afetar o produtor e o brasileiro como um todo, porque teria acesso a uma comida mais cara. Desde sua origem, o custo de produção ficaria muito mais caro. Com essa decisão, o que acontece é que há um alívio para os produtores que não vão ter mais essa majoração tributária, ou seja, toda a tributação com relação a agrotóxicos permanece como está e o produtor não vai ter esse aperto no bolso agora no final do ano nem nos próximos. Tiago, na sua avaliação, essa decisão, ela traz mais segurança jurídica para o setor do agro, de alguma maneira? E outra coisa, o tema, ele se encerra no judiciário ou ainda pode voltar à discussão aí por outras vias? O tema se encerra no judiciário, o STF ele tem a última palavra com relação a isso e acredito que foi sedimentada uma segurança jurídica, principalmente porque os ministros colocaram na decisão a menção de que os efeitos desse entendimento, e que entendimento é esse? Que você pode reduzir tributação para agrotóxicos, pode beneficiar esse setor, porque isso é de interesse geral, esses efeitos eles vão poder surtir mesmo após a reforma tributária, mesmo após o novo texto. Então, essa decisão ela traz uma segurança jurídica porque havia uma lacuna que poderia ser rediscutida após a implementação da nova tributação com a reforma. E como os ministros já colocaram isso na decisão, acredito que esse é um ponto importante que vai trazer segurança jurídica para o setor. Muito bem, Tiago. Eu quero agradecer demais a gentileza de ter traduzido um pouquinho para a gente essa decisão. É importante, de fato, a gente conseguir passar, né, explicar para a nossa audiência tudo o que está acontecendo. E você ajudou a gente de uma maneira muito didática. Muito obrigado mesmo. Um bom restinho de semana, um bom Natal para você. Sabe que o canal está aberto. Vamos voltar a conversar aqui em novas oportunidades, viu? Com certeza. Vamos sim. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu.